coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração, do Movimento Eucarístico Jovem, a rede mundial de oração do Papa no Brasil. E hoje, dia 2 de novembro, nós não podíamos deixar de conversar, partilhar um pouco sobre esse dia, a celebração dos irmãos, dos fiéis, falecidos, o dia de finados, ligado sempre com a festa de Todos os Santos. A Igreja Universal celebra Todos os Santos no dia 1º de novembro. Nós, no Brasil, por uma concessão da Santa Sé, celebramos no domingo posterior. Então, essas duas celebrações sempre estiveram casadas, para a gente poder entender o que é a festa de Todos os Santos, o que é a comemoração de todos os fiéis falecidos. A festa de Todos os Santos vem nos recordar que todos nós somos chamados à santidade. O Catecismo da Igreja Católica nos recorda exatamente isso. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese, mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria as bem-aventuranças. Recordando um texto do Concílio de Trento, o Catecismo diz: aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Quem se eleva jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Então, esse caminho de santidade que é proposto a todos nós batizados, algumas pessoas trilham de forma, a gente poderia dizer assim, mais santa, mais completa, e esses são os santos. Esses dias eu dizia numa live que os santos não são pessoas perfeitas. Os santos são pessoas altamente humanas. Fico imaginando a quem eu conheci pessoalmente, Santa Dulce dos Pobres, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom José Maria Pires, que me ordenou, pessoas que viveram o seu ministério, seja os bispos, seja a Irmã Dulce, viveram de um tal modo que suscitam seguimento, suscitam vontade de servir a Cristo como eles serviram. Isso é a santidade. Então é um modo de viver que já vai despertando nos demais uma vontade de também eu chegar lá, de também eu caminhar melhor. Então quando a igreja beatifica, quando a igreja canoniza uma pessoa, imagine o nosso querido padre Bartolomeu Tadei, que nós estamos com o processo, praticamente para ser aberto, é alguém que no seu tempo, vivendo na simplicidade, funda o apostolado da oração, visita o Brasil inteiro, participa e organiza os congressos eucarísticos, ou os congressos católicos em Salvador, no Rio de Janeiro. Veja, aquele homem, como está na biografia que o Luiz Roberto escreveu para nós, o Padre Santo de Itu, Bartolomeu Tadei, um homem de pouca estatura, porque era muito baixinho de tamanho, de estatura, mas um gigante que legou para a Igreja do Brasil essa grande obra pontifícia que é hoje o Apostolado da Oração. Então, quando nós olhamos a vida dos santos, são pessoas como nós que alcançaram um grau de seguimento de Cristo maior talvez do que nós. E é isso que a Igreja coloca como exemplo. O milagre quem faz não é o santo, o milagre quem faz é Deus, quem concede, porque o milagre se trata da pessoa que pede. Se eu posso pedir um milagre todo dia, mas se eu não me disponho a acolher a graça de Deus e a viver esse milagre na minha vida, vou ficar reclamando de Deus a vida inteira e esse milagre nunca vai acontecer. Milagre não é mágica. Milagre é uma concessão de graça que Deus oferece para uma pessoa. Pode ser para aquela que pede, pode ser para uma outra, eu posso interceder por outra pessoa, e pode ser através dos santos sim, porque os santos estão junto de Cristo intercedendo por nós. Então isso é a santidade. Por isso que nós temos tantos santos na igreja e temos ainda tantos candidatos à santidade. Você também é candidato à santidade.
À medida que você vai fazendo aquilo que nós rezamos todos os dias. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração, o meu coração, semelhante ao vosso. Então, a santidade, portanto, é para todos os batizados, para todos aqueles que entram na fé cristã, porque é um título que nós damos na Igreja Católica, na Igreja Cristã, né? Católica oriental também, mas é um título nosso. Pessoas que viveram de um tal modo que são colocadas como exemplo do seguimento de Cristo. E nesse rol, digamos assim, nessa procissão de tantos santos, nós não podemos esquecer isso que nós estamos celebrando hoje, que é a comemoração de todos os fiéis defuntos, de todos os fiéis falecidos. Os santos são pessoas que também morreram. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas Nossa Senhora não morreu. Gente, nós precisamos entender o dogma, que não é o caso hoje de eu entrar para falar sobre isso. Mas é claro que Nossa Senhora morreu. Se Jesus morreu, a mãe também morreu. Agora, há uma concessão especial por ser mãe, que ela, junto com o filho, é ressuscitada, é levada. O que o dogma diz é isso. O seu corpo glorioso é levado para o céu e ela é coroada como rainha do céu e da terra, pelo privilégio de ser mãe de Cristo. Mas é claro que a mãe de Jesus morreu. É claro que Jesus morreu. É claro que todos os humanos que já morreram, e nós também um dia vamos morrer. Eu costumo sempre brincar e dizer, né, que eu quero ser o último. Vocês podem já estar na porta do céu cantando os aleluias e cantando para a minha chegada. Mas eu não tenho pressa nenhuma de morrer e de chegar no céu. Agora tenho essa convicção de que também eu vou morrer. Então, a celebração dos fiéis defuntos, elas recordam isso, que todos aqueles que morrem, nós cristãos e os não cristãos também, eles são redimidos pela salvação de Cristo. Então, Cristo não veio para salvar a alguns e não salvar a outros, né? O catecismo da nossa igreja recorda que os que morrem na graça, na amizade de Deus, ainda não estão perfeitamente purificados e por isso passam no momento da morte ou em alguns momentos depois da morte por um processo de purificação. Aquilo que na nossa fé, quando nós falamos dessas verdades eternas, falando do céu, do purgatório, do inferno. Então, para obter uma completa purificação do seu corpo espiritual, para isso é o purgatório. A palavra purgatório vem de purificar, purgar. Padre, quantos anos são? Quanto tempo? Ninguém sabe isso. Se antigamente se falava de tempo, a gente hoje compreende o que o salmista já nos cantou. Para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Então nós não estamos falando de 300 anos no purgatório, de 500 anos, de coisa. Não, nós estamos falando da experiência que toda pessoa faz. Me lembro do meu professor dessas coisas, o padre João Batista Libânio, que dizia que certamente, dizia ele, provavelmente o purgatório será um instante de lucidez que Deus nos concede naquele instante mesmo da nossa morte física, em que nós poderemos olhar toda a nossa vida e ver que em alguns momentos da nossa vida, como num filme, tem espaços que não estão iluminados. São as nossas experiências menos boas, nossas experiências de pecado, nossas experiências, atrapalhadas. Então diz que naquele instante a gente tem uma consciência tão grande da graça de Deus e Deus mesmo vai nos concedendo essa graça de ir iluminando cada instante daqueles momentos da nossa vida que ainda não estão iluminados. Veja, isso é o purgatório. Ah, padre, e alguém foi para o inferno? Bom, eu não sei, nem quero saber. Não vamos tratar desse assunto aqui hoje. Nós estamos tratando exatamente desse viver com Cristo após a nossa morte. A igreja chama então de purgatório esta purificação. Para falar de uma experiência de purificação, apoia-se no que diz São Paulo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 13, diz assim: a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento vai demonstrar isso. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Veja que a imagem é muito bonita, porque nós sabemos que uma das preciosidades que nós temos no mundo para se conseguir é através do fogo, o ouro.
para que a gente tenha a purificação do ouro, isso se faz através do fogo intenso. Olha que beleza! Para dizer que o Espírito Santo trabalha em nós, vai nos purificando. Por isso, os fiéis na terra podem ajudar aos que já morreram, rezando por eles. Quando nós falamos de rezar pelas almas do purgatório, nós estamos falando de ajudar. Ah, padre, mas então quer dizer que tem gente lá. A gente não sabe se tem gente lá. A gente sabe que pessoas precisam da nossa oração para também se purificar. Como nós somos solidários na graça de Deus, né? Somos solidários também na morte, rezamos pelos nossos irmãos, então podemos oferecer as nossas orações, as nossas intenções, o sacrifício da própria missa, para que as pessoas possam ir fazer essa experiência celestial do céu, do coração mesmo de Deus, de forma mais plena e mais rápida. A prática de rezar pelos defuntos é extremamente antiga. O segundo livro de Macabeus, no Antigo Testamento, já sugere isso. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Segundo livro de Macabeus, o capítulo 12, o versículo 46. Então já era uma prática antes de Jesus de rezar pelos que morrem. Seguindo essa tradição, portanto, a igreja desde os primeiros séculos tem o costume de rezar pelos fiéis falecidos. São Gregório Magno, o santo da missa gregoriana, né? Vai afirmar, lá pelo 6º, 7º século, se Jesus Cristo disse que há faltas que não serão perdoadas, nem neste mundo, nem no outro, é sinal de que há faltas que sim, são perdoadas no outro mundo. Para que Deus perdoe os defuntos das faltas veniais que tinham, sem perdoar no momento de sua morte, para isso oferecemos missas, orações, esmolas, por seu eterno descanso. Sobre a oração pelos defuntos, também São Francisco de Sales dizia: vós que chorais inconsoláveis a perda dos vossos entes queridos, eu não vos proíbo de chorar. Não, mas procurai adoçar vossas lágrimas com o suave bálsamo da oração, que pode concorrer para aliviar as almas dos nossos irmãos falecidos. Então, olha que bonito. O próprio Jesus, certa vez, numa manifestação mística a Santa Gertrudes, vai dizer as seguintes palavras: muitíssimo grata me é a oração pelas almas do purgatório, porque por ela tenho ocasião de libertá-las das suas penas e introduzi-las na glória eterna. Por isso é que a igreja, todos os anos, concede nesse dia também isso que se chama uma indulgência plenária, pelos que nós podemos oferecer pelos que já faleceram e também oferecer por nós mesmos. Mas a indulgência, então, que supõe a confissão, a comunhão, a oração pelo Papa, o desejo de oferecer esse dia, então, para que os irmãos já falecidos possam alcançar logo a face eterna de Deus e nós possamos também nos preparar para esse caminho, para essa intimidade máxima que é estar com o Senhor. Então a santidade não faz com que os santos fiquem vagando. A santidade faz com que os santos estejam em Cristo intercedendo por nós, estejam em Deus intercedendo por nós. Os irmãos e as irmãs que já morreram estão também em Deus. Não fiquem preocupados com, às vezes, algumas coisas que se dizem por aí. Algumas igrejas, inclusive cristãs ou pseudo-cristãs, que dizem que as almas estão nos túmulos, nos cemitérios, aguardando Jesus voltar para libertá-las e para arrebatá-las para o céu com ele. Não. Jesus já veio, já morreu, Jesus já nasceu, morreu, ressuscitou, voltou para a glória do Pai, nos deu o Espírito que nos santifica e está lá, como ele mesmo diz: vou preparar um lugar na casa do meu Pai para vocês. E quando esse tempo estiver preparado, né, vocês então virão ocupar esse lugar. Então, irmãos e irmãs, vamos rezar pelos nossos irmãos falecidos, por todos os nossos parentes, todos os membros do Apostolado da Oração, do MEG também, falecido nesses últimos tempos, as mais de 600 e quase 10 mil vítimas do Covid só no nosso Brasil, para que elas vivam essa alegria na eternidade. Eu os convido então a pedir a intercessão da Mãe de Jesus nesse dia, para que ela, que cuidou do seu filho e recebeu o seu filho morto no colo, ela também possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que as almas dos nossos irmãos falecidos descansem em paz e contemplem a face, o esplendor da glória de Deus. Até a próxima semana e um grande abraço para você. Sagrado coração do meu Jesus, oração ao Sagrado Coração de Jesus. Infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.